Eu peço, por favor, que meu nome não seja revelado. Essa história que eu vou contar é muito grave. Grave o suficiente para, se cair nos ouvidos errados, acabar me prejudicando. Não foi comigo que aconteceu, mas eu estive presente o suficiente para sentir os ecos desse horror até hoje. Tenho 32 anos. Sou médica. Desde a época da faculdade sempre fui muito ligada à área de geriatria. Eu gostava de ouvir os mais velhos, suas histórias, experiências e até os silêncios carregados de mistérios. Durante o meu internato, fui designada para trabalhar em um local que, para facilitar o entendimento, posso chamar de Clínica de Repouso de Luxo. Era uma espécie de asilo de alto padrão, onde idosos abastados iam para se recuperar de fraturas, AVCs ou simplesmente passavam os últimos anos da vida. A estrutura era impecável. Salas com poltronas massageadoras, jardins imensos, enfermaria 24 horas, chefes de cozinha. Só ficava lá quem tivesse muito dinheiro. Foi lá que conheci uma senhora chamada Dona Clotilde. E tudo o que eu vou relatar agora foi ela quem me contou nos seus últimos dias de vida. Clotilde tinha 84 anos quando eu cheguei à clínica. Era uma mulher reservada, mas comigo ela se abria um pouco mais. Havia uma tristeza permanente no seu olhar, mesmo cercada de tanto conforto. No segundo ano em que eu trabalhava lá, ela foi definhando. O corpo já não respondia aos tratamentos e nós sabíamos que ela não resistiria por muito tempo. Foi numa dessas conversas no fim da tarde, quando eu cuidava dela sozinha, que ela resolveu me contar algo. Algo que carrega há décadas. Disse que não queria morrer sem tirar aquilo do peito, que precisava confessar para alguém. E foi ali, entre o cheiro de remédios e o som abafado de um rádio antigo tocando música clássica, que ela revelou o que mudaria para sempre a forma como eu vejo o mundo. Dona Clotilde cresceu numa região rural de um estado do norte do Brasil. Ela evitou dizer o nome da cidade. Disse que não queria correr o risco de alguém fazer ligações com o passado. Era filha de lavradores e a única menina entre 12 irmãos. Viviam em pobreza extrema, dormiam no chão de barro batido e muitas noites ela e os irmãos choravam de fome. Aos 16 anos, Clotilde decidiu que não queria aquele destino. Começou a procurar qualquer tipo de emprego e acabou conseguindo trabalho como babá de um menino, filho de um casal de médicos muito ricos da cidade. O garoto se chamava Rafael e era um anjo. Loirinho, olhos azul claros, sempre sorridente. Durante 4 meses, ela cuidou dele com carinho, como se fosse seu próprio irmão. Até que, num final de tarde, uma mulher bateu à porta. Era uma estranha. Tinha os cabelos negros, pele muito branca e vestia roupas pretas como luto. Disse que estava com sede e pediu um copo d'água. Clotilde, gentil, foi buscar. Mas a mulher não foi embora depois disso. Ela ficou parada na porta, encarando Clotilde como se a estudasse. E então disse: "Eu posso te tirar da vida miserável que você leva, mas para isso você vai ter que fazer um favor para mim." Clotilde contou que na hora riu, achando que era alguma piada, mas a mulher continuou com os olhos fixos nos dela. Disse que precisava de uma criança, exatamente como Rafael. Ela congelou, perguntou: "Para quê?" E a mulher respondeu com naturalidade assustadora: "Um ritual." Clotilde se afastou, horrorizada. Mas antes que pudesse fechar a porta, a mulher disse algo que a fez parar. "O que você mais deseja está do outro lado disso. Você só precisa decidir se vai continuar vendo seus irmãos morrerem de fome ou se vai mudar a história da sua família." Nos dias seguintes, a mulher apareceu outras vezes. Elas passaram a conversar escondidas. A mulher dizia se chamar Judite, embora Clotilde achasse que não era seu nome verdadeiro. Falava que servia a um senhor antigo, uma entidade das profundezas, e que se o ritual fosse feito corretamente, Clotilde teria tudo o que quisesse. Após 1 mês e meio de conversas secretas, Clotilde cedeu.
Elas planejaram tudo, o dia, a hora. Esperaram o casal sair para uma festa. E naquela noite, Clotilde levou Rafael para fora da casa com a desculpa de verem os vagalumes. Judite já a esperava num carro velho, encostado na estrada. Entraram e partiram. O destino era uma casa abandonada no meio do mato, a 40 minutos da cidade. Lá dentro, o cheiro de mofo e podridão era insuportável. O lugar tinha símbolos estranhos desenhados nas paredes, velas pretas e vermelhas e um altar feito de ossos de animais. Foi ali que Clotilde começou a entender no que havia se metido. Judite tirou a roupa do menino e o obrigou a entrar em uma tina velha cheia de líquido escuro. Clotilde só soube depois que era soda cáustica diluída. Rafael começou a gritar de dor. Ela quis correr, fugir, mas suas pernas não obedeciam. Ficou ali, paralisada, enquanto Judite mordaçava o menino para abafar os gritos. Depois, cortou seu cabelo, raspou sua cabeça com uma lâmina enferrujada e colocou tudo num saco preto. Fez cortes em forma de cruz em várias partes do corpo do garoto. Clotilde ficou olhando, sem conseguir mover um dedo. Judite entregou a ela uma faca e mandou que fizesse o mesmo. Disse: "Se você não fizer, todo o sofrimento que iria para ele vai cair sobre você." Clotilde, em transe, obedeceu. Foi nesse momento que tudo escureceu dentro da casa. Como se o tempo tivesse parado. Um vento forte invadiu o lugar, abrindo as janelas que estavam pregadas com tábuas. Um perfume de rosas muito forte preencheu o ar. Mas em segundos, aquele aroma doce deu lugar ao cheiro de enxofre. Um fedor que queimava as narinas. Judite então caiu de joelhos, rindo, dizendo que ele havia chegado, que o Senhor do abismo aceitara o sacrifício. O garoto estava quase morto, a pele dele corroída, os olhos já sem brilho, e mesmo assim, Judite ainda dizia palavras estranhas em um idioma que Clotilde nunca ouviu antes. Depois, esquartejaram o corpo. Sim, você leu certo. Cortaram o garoto em pedaços e colocaram tudo numa mala. No dia seguinte, levaram os restos até uma praia deserta e foram jogando parte por parte no mar, em diferentes pontos. A polícia nunca encontrou nada. Clotilde nunca foi sequer suspeita. E uma semana depois, Judite voltou com um envelope cheio de dinheiro. Hoje, ela estima que seria o equivalente a mais de 300 mil. E disse: "Esse dinheiro carrega um dom. Tudo que você fizer com ele, multiplicará. Só não se esqueça, nada vem de graça." Com esse dinheiro, Clotilde investiu. Em menos de 2 anos era dona de 3 lojas, terrenos e casas. Antes dos 20 já era milionária. Mas foi aí que a cobrança começou. Primeiro seus pais morreram, depois um a um seus irmãos, todos com a mesma doença, câncer. Ela gastou fortunas em tratamentos, nada adiantava. Quando se deu conta, era a única viva da família. Aos 34 anos conheceu o amor da vida dela, Mário, e com ele teve 2 filhos. Por um tempo, ela achou que a vida estava voltando aos trilhos. Mas certa noite, tudo mudou. Ela acordou com o som da porta sendo arrombada. Correu até a escada e viu um homem subindo. Um homem sem rosto. Ela gritava perguntando quem era. Ele apenas ria. Disse: "Vim cobrar a última parte." Ela implorou, ofereceu dinheiro, joias, tudo, e ele respondeu: "Eu não quero seu ouro, quero seu coração." E subiu. Em segundos, matou os 2 filhos e o marido. Quando Clotilde chegou no quarto, ele havia desaparecido. Não havia janela aberta, nem marcas de fuga, só o silêncio da morte. Ela chamou a polícia, mas ninguém nunca descobriu quem foi. E ela soube. A dívida estava paga. Nos últimos dias de vida, ela me disse que carregava arrependimento todos os dias. Que cada sonho era uma visita daquele menino. Que nenhum dinheiro vale a alma. 2 dias depois de me contar isso, pedi a um pastor de confiança que fosse até lá. Ele orou, chorou com ela e a abençoou. Naquela mesma madrugada, ela faleceu. E eu
Até hoje, carrego comigo a lembrança daquele olhar, pedindo perdão ao mundo pelo que um dia fez. Essa história, além de sombria e profundamente perturbadora, levanta reflexões que vão muito além do terror sobrenatural. Ela nos convida a pensar sobre até onde a ambição pode levar o ser humano. A protagonista, tomada pelo desejo desesperado de sair da pobreza, fez uma escolha que ultrapassou todos os limites da moral, da empatia e da humanidade. O pacto com forças obscuras não é apenas uma metáfora. Nessa narrativa, é o gatilho para uma cadeia de eventos que destrói tudo ao seu redor, inclusive o pouco de amor verdadeiro que ela conseguiu construir. É impossível ouvir esse relato sem sentir um incômodo profundo. Não apenas pelo horror do ritual descrito, mas por saber que mesmo depois da recompensa, a protagonista teve uma vida marcada pela dor, perda e solidão. É como se aquilo que foi ganho rapidamente tivesse vindo com um preço altíssimo, cobrado com juros impiedosos ao longo dos anos. Esse tipo de história, mesmo que muitos considerem impossível ou absurda demais para ser real, carrega símbolos que se repetem em diversos relatos antigos. O preço do sangue inocente, a promessa de riquezas em troca da alma e a cobrança implacável do oculto. São elementos presentes em muitas culturas, lendas e, infelizmente, também em registros reais de crimes ritualísticos e pactos envolvendo seitas. A pergunta que fica é: o que realmente vale mais? Viver com pouco, mas com paz na consciência? Ou ter tudo que o dinheiro pode comprar à custa de carregar um fardo que nem a própria alma suporta? No fim das contas, a morte pode ter sido o alívio que essa mulher tanto buscava. Não como um castigo final, mas como o silêncio necessário após uma vida marcada por escolhas irreversíveis. E você? Acredita que pactos assim realmente acontecem? Ou tudo isso não passa de uma história muito bem contada para nos alertar sobre os caminhos sombrios que a ganância pode abrir? Se você chegou até aqui, deixe nos comentários a sua opinião. E lembre-se, alguns segredos são enterrados com o tempo, mas outros jamais descansam em paz.